Então a chanchada resumia-se no seguinte, né? O Fausto do musical, o romance do herói com a heroína, o bandido correndo, que era muito importante aquilo, e as piadas, quer dizer, o humor. Era essa junção. E esse humor vinha da onde? Agora, o humor, as piadas eram influenciadas pelo teatro de revista. Então as piadas eram muito fortes. Os diálogos de romance eram influenciados pelas novelas de rádio. Consequentemente, era Água com Açúcar, Piegas. E os musicais influenciados pelos filmes de Hollywood, então, com aquele Fausto. Então era uma coisa muito engraçada. Era o Fausto da música, a violência das piadas, que hoje eu acho que não passava, de tão forte que elas eram, e os diálogos inteiramente pueris e infantis e piegas. Você usava isso? Usava, mas eu não tinha me apercebido disso na época. Eu apenas seguia, porque era assim. Isso eu só fui observar muitos anos depois, uns 2, 3, 4 anos atrás, quando eu recolhi todo esse material e passei um ano vendo, estudando com o Silvio de Abreu e fizemos o filme Assim Era Atlântida. Foi aí, estudando aquilo, que nós nos apercebemos dessas influências. Engraçado, né? Anos depois. Eu comecei porque... Como é que começou você a fazer filme? E eu comecei... Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer o Estúdio da Atlanta, que o Sil Farner me levou. Eu era muito amigo do irmão dele, Dick Farner, ele me levou. E eu entrei deslumbrado naquele estúdio que, na minha cabeça, era Metro Goldwyn Mayer no Brasil, né? Fazia aquele sucesso. E levei um susto muito grande quando entrei na carpintaria e vi um cedo raspando uma madeira lá e fui saber que era o diretor, era o Watson Macedo. Quer dizer, era o meu ídolo. Então eu, daquele momento, comecei a ver que o cinema nacional era um pouco pobre e que o diretor tinha que raspar a madeira, limpar o chão, até dirigir o ator. Mas aquilo me empolgou. As chanchadas, naquela época nós chamamos assim, alguns pejorativamente, outros não. Hoje... Por que chama chanchada? Chanchada vem do que? Do circo, daquilo que é chancha, do que é simples, do que é vulgar, vamos assim dizer. E que hoje já é considerado uma coisa mais séria. Estudos hoje de jovens que estão se formando em cinema, já procuram as nossas raízes nesse tipo de filme, que realmente uma grande vantagem era uma imagem nossa, uma mensagem nossa e uma comunicação perfeita, uma identificação do povo em relação ao filme. Mas na época que não havia televisão, o público tinha, nesses filmes carnavalescos, a oportunidade de ver os seus cantores, porque não tinha televisão. Então era no filme, que eles esperavam um ano inteiro para ver os seus cantores de perto, já que eles não tinham oportunidade de ir nos auditórios de rádio e nem sempre podiam pagar ingressos de shows, certo? Agora, a importância do carnaval dentro do cinema era muito grande, porque foi motivado por isso, foi motivado por esse contágio do carnaval de fim de ano, que nós começamos a nos identificar. A bilheteria dos filmes naquela época partiram daí. O público esperava o final de dezembro, que vinha aquele filme, iam em massa. Evidentemente que no início, se o carnaval levou o público, depois ele ficou também domado pelo carinho que teve por Oscarito, pelo carinho que teve pelo Sil Farner, pelo Anselmo Duarte, pela Eliana, pela Fábia Santoro. Mas a base, o início, realmente foi o carnaval. E o filme servia para o carnaval, para as músicas, como uma espécie de hit parade. Aquelas músicas que entravam nos filmes, naturalmente, seriam forçosamente as músicas vencedoras do carnaval. Então, um ajudava o outro.
Eu gosto muito de Nem Sansão nem Dalila. Foi uma análise de uma crítica política que me agradava muito. Gosto muito do De Vento em Popa, porque foi uma comédia mais limpa do que as demais e com ritmo, uma narrativa muito boa. E O Homem do Sputnik, que era uma comédia política também, que eu gosto muito dela. E atores para trabalhar? Bom, eu trabalhei com o Oscarito, Grande Otelo, Silfarne, Eliana, Fada Santoro, e um monte de outros, evidentemente. Mas de todos, o que eu mais convivi realmente foi o Oscarito e o Silfarne. E o que você tem a dizer sobre eles? Bom, o Silfarne, o que eu tenho a dizer é que, como galã, eu não preciso dizer porque a história já conta. Como pessoa, ele é meu irmão. É o irmão que eu não tive. Então, passou a ser. O Oscarito era um gênio. O Oscarito era um gênio. Um gênio de intuição, um gênio de expressão corporal, um gênio de comunicação, extremamente humilde, despido de qualquer vaidade. Esse tipo de gênio que não existe mais hoje em dia. Não, hoje não. Hoje a ingenuidade já não existe mais. A televisão consumiu muito isso. Você vê os cantores diariamente, todas as noites na televisão. Poderia-se fazer um carnaval? Sim, acho que sim. Mas um tipo de filme um pouco mais humano, um pouco mais verdadeiro. Você acha que há mercado? Eu acho que há. Esse tipo de filme? Eu acho que há porque o carnaval ainda continua com a mesma força. Esse negócio de dizer que o carnaval está caindo, todo ano eu ouço isso. Aí quando chega durante os 3 dias, eu vejo uma força popular enorme no Brasil inteiro sobre isso. Então eu acho que, como Orfeu do Carnaval, o filme do Camille fez um sucesso muito grande, abordando esse tema, eu acho que um filme sobre escola de samba, sobre preparação, sobre mesmo o carnaval, ou esplendoroso e fantasioso à la Hollywood, ou verdadeiro do asfalto urbano, carioca, brasileiro, eu acho que todas as duas hipóteses são válidas e fariam sucesso do mesmo jeito. Apenas que hoje custaria muito mais caro. E como é que era naquele tempo? E depois o carnaval é uma coisa tão do povo, nascido do povo, e ele se retratava dentro dos filmes, numa linguagem muito simples, muito comunicativa, que eu tenho muitas saudades até hoje. E eu acho que foi uma base muito grande, industrial, para o nosso cinema. Pena que esta base foi perdida depois por um período de cinema novo que não se identificou. Você é contra o cinema novo? Eu sou contra, não. Estou dizendo que industrialmente o cinema novo, quando surgiu, não se comunicou com o povo e esvaziou. Depois se recuperou novamente, graças a Deus. Hoje o cinema se identifica, haja que as grandes bilheterias hoje no Brasil já se pode se considerar 2 ou 3 são com brasileiros. Ótimo, né? Bom, em primeiro lugar, no problema orçamentário. É muito caro um filme musical hoje. Você vê que até Hollywood parou, né? De vez em quando ele vem com alta abordagem, como Cabaré, New York. Você vê que é uma coisa muito séria. Antigamente a Metro fazia um por ano, né? Como a Atlântida fazia também. É muito caro. E o enfoque teria que ser outro, como eu já disse. Aquela coisa ingênua, só o simples, mostrar simplesmente a ingenuidade, a música de carnaval não seria suficiente. É muito caro o filme. Tanto é que A Vida da Carmen Miranda, que foi um filme que eu me entusiasmei há uns 3 anos atrás, com Oswaldo Massaíni, para dirigir, para produzir o filme, me dediquei muito, estudei mais de 1 ano da vida dela. Eu acho que sei mais da vida da Carmen do que ela mesma. Mas, infelizmente, não foi possível a realização devido ao custo da coisa, muito alto. O carnaval eu acho uma festa muito alegre, eu acho uma festa altamente dramática, eu acho uma festa dos sós, dos herméticos, porque é nesses 3 dias, ajudado com um pouquinho de álcool, que eles se soltam, né? E na quarta-feira de cinzas em diante, até o outro sábado de carnaval do outro ano, eles mudam inteiramente a personalidade deles. Né? Você repara isso. Então isso é um estudo bom, isso é uma análise. Então eu acho que o carnaval tem enfoques maravilhosos. E principalmente uma coisa, é a única festa de graça que o povo tem, né? Essa realmente é de graça. Ele bota um jornal, né? Veste um jornal como se fosse uma saia, sai batendo uma panela e está tudo bem.